Bem, meus irmãos, mais uma vez aqui presente, graças a Deus, a Jesus Cristo, aos anjos de luz que nos ilumina em toda a nossa caminhada para prosseguirmos em frente, ensinando os outros e também aprendendo a viver uma vida de acordo com o que Deus quer que nós vivamos, vivendo para Ele e não para o mundo. E hoje aqui vou tratar do tema sobre o planeta X e sobre um grande sinal que aparece no céu e aparecerá no céu, evidenciando que o planeta X está realmente próximo. O chamado dragão do Apocalipse também é uma aplicação para isso, em uma situação terrível que vai acontecer com a Terra e que a besta deste mundo tem escondido da humanidade as informações de fato para que, no momento em que aconteça tudo, realmente todos sejam pegos desprevenidos, como de fato vai acontecer, e está descrito na Bíblia que será assim. Então aqui quero tratar deste tema sobre o planeta X, começando nesta série de vídeos, o que realmente quer dizer este planeta X e o que a Bíblia nos diz a respeito daquilo que acontecerá. Venho aqui novamente retratar e dizer que não se trata de religião. A verdadeira religião é aquela que está dentro de você, você vivendo para Deus e vivendo a verdade, não se preocupando com aquilo que os outros dizem a você para você fazer e para você seguir, mas seguir única e apenas o Evangelho à letra, em relação àquilo que Jesus Cristo nos ensinou e que nos disse que deveríamos nos preparar em relação à sua vinda que ocorrerá, e os sinais que aparecem à nossa volta mostram realmente, de fato, que Cristo está próximo de chegar. Claro que não vamos falar jamais quando será isso, porque não se sabe quando será, mas pelos sinais, sabemos, pelos sinais que têm acontecido no mundo, sabemos que a sua vinda está próxima e que a nossa libertação se aproxima, como Jesus Cristo mesmo nos ensinou. As religiões não gostam de comentar sobre esse assunto, mas é exatamente por ser assim que temos que ir contra este sistema, para que você se liberte, para que você desperte diante daquilo que o mundo o está enganando e que as religiões estão fazendo para que você se prenda dentro da escravidão dos sentidos e dos vícios que este mundo impõe. A religião também apregoa os vícios, porque elas não dizem a verdade em sua grande maioria, e aqueles que se dedicam a dizer a verdade certamente serão perseguidos, sofrerão muito, serão caluniados e serão atacados e alvos de tramas por todos os lados. Os verdadeiros trabalhadores da luz irão sofrer todos os tipos de perseguições, todos os tipos de calúnias e todos os tipos de sofrimento que passarão na alma por parte das pessoas malignas deste mundo. E isto não envolve religião. Se alguém estiver preso a uma religião nestes tempos, sendo conduzido a acreditar por aquilo que as religiões querem que vocês acreditem, certamente esta alma corre um grande risco de se perder, de não viver a verdade, não voltar para Deus, para as profecias que Deus nos entregou através dos seus servos, e assim não vencer e não estar preparado por aquilo que acontecerá, e viver uma ilusão por aquilo que as religiões e o mundo colocam para que eles vivam. E muito se tem falado no YouTube, na internet, sobre o que está acontecendo exatamente na constelação de Virgem. E os telescópios espaciais estão apontados para todas as constelações no céu. Então muitos astrônomos viram na constelação de Virgem e o que está para acontecer exatamente neste versículo do Apocalipse, que diz: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça." Bem, até então, ninguém poderia dizer realmente o que se tratava deste sinal até que realmente ele acontecesse. O Apocalipse diz claramente que é um grande sinal. E de fato é, porque se olharmos aqui, vocês podem ver pela foto,
nós estamos vendo a constelação de Virgem. E uma constelação, ela é formada pela junção das estrelas. E a junção destas estrelas, vocês podem ver pela foto, elas formam como se fosse o desenho de uma virgem. E aqui nós temos a constelação de Virgem. A questão é que realmente é um grande sinal, porque cada ligação de estrela é separada por centenas de milhares de anos-luz de distância. Cada estrela unida a um ponto a fim de formar esta constelação são anos-luz de distância. É, de fato, como diz o Apocalipse, um grande sinal no céu. Porque este sinal que está para acontecer, acontece exatamente na constelação de Virgem. Então, muito se tem falado sobre o que está para acontecer no céu do mundo inteiro, cumprindo, de certa forma, um versículo que está escrito no Apocalipse, em que se diz que uma mulher vestida de sol e que tem a lua debaixo de seus pés e com uma coroa com 12 estrelas. A Bíblia é um grande código, e ter a revelação do que ela quer dizer em suas muitas passagens, infelizmente, não é uma tarefa para todos. Deveria ser, mas devido à falta de crença e de fé no mundo, que são qualidades indispensáveis para que o código que está na Bíblia seja aberto para todos, infelizmente isso não acontece. Pois sem fé e a crença em Deus, não é possível o entendimento e a compreensão do que este código que está na Bíblia quer dizer. Pois a fé é o essencial para que o conhecimento sobre o que está escrito na Bíblia seja compreendido e que este conhecimento venha até nós nos ensinando. Mas como Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Foi uma pergunta que ele fez e não uma afirmação. E pelo que estamos vendo acontecer no mundo, pela violência, o ódio desenfreado e pelo que a besta, o poder maligno que controla este mundo tem feito e a ilusão que está imposta nele, sabemos que a fé já desapareceu em bilhões de corações. E Cristo sabia muito bem que isto aconteceria quando ele estivesse próximo de vir à terra e instaurar o reino de Deus na terra, cumprindo definitivamente a sua missão de primeira vinda, primeiro advento, e de segunda vinda, o seu segundo advento, que acontecerá no prazo e no tempo marcado. É claro que o texto acima, de Apocalipse, falando da mulher vestida de sol, não se trata de uma interpretação única e definitiva, como muitos aí têm falado, que João teve essa visão da constelação de Virgem. Não é bem assim, porque a Bíblia não cumpre as suas profecias em apenas um determinado tempo, ou em uma época em específico apenas. Mas ao contrário disso, e do que muitos pensam, ela atravessa e atravessou a nossa história e os tempos, cumprindo as suas passagens e versículos em diferentes eras e tempos, pois escreveu toda a nossa história, desde o início até o fim dos tempos. E em seus escritos estão muitos sinais e cumprimentos que se realizaram em diferentes épocas e tempos, até chegar a um futuro distante, em que ocorrerá a consumação dos séculos e o fim de tudo. E a Bíblia mostra, por meio e através de seus sinais, quão perto está este fim. É o que podemos ver pelo que o texto descrito em Apocalipse quer dizer. É claro que o texto tem uma definição única em seu sentido, assim como uma definição principal, que é o de mostrar que esta mulher vestida de sol é Nossa Senhora, a Mãe Maria, a arcangelina Nossa Senhora, o qual lhe foi entregue uma missão por Jesus Cristo, de que ela atuaria no mundo em um tempo específico, cumprindo uma missão, entregando-a a fim de entregar mensagens e conhecimentos através dos tempos, atuando contra a ação do dragão, que é a atuação do mal neste mundo. E isso de fato vem acontecendo através dos tempos, em diferentes partes do mundo em que a mulher lutou bravamente contra as hordas do dragão e tem lutado contra o dragão e contra as serpentes,
revelando que Jesus Cristo voltaria para estabelecer o reino de Deus na terra, como diz a Bíblia. Nossa Senhora entregou estas mensagens através de suas aparições a certos confidentes e em certas canalizações diante de certas pessoas, em diferentes épocas e tempos, alertando que a humanidade não estava correspondendo e não corresponderia ao que Deus queria, porque a desobediência e o desregramento do ser humano em relação à prática do bem sempre aumentou e aumentaria e viria crescendo, como diz a Bíblia e como o Apocalipse descreve. A mulher, no entanto, jamais deixou de nos entregar estes avisos, estas mensagens, lutando arduamente contra as investidas das trevas e das hordas do dragão no mundo, exatamente como está escrito no Apocalipse, que mostra a luta da mulher contra o dragão. O mal presente no mundo por meio das serpentes e dos Illuminati, que são forças que se opõem contra o bem supremo na terra, a escravizando, através da influência do mal, agindo malignamente contra o ser humano. E sempre foi exatamente contra isso que a mulher, em sua missão, lutou aqui na terra. As forças malignas, no entanto, sabem muito bem quem é esta mulher que sempre lutou contra eles. As serpentes, portanto, trouxeram o mal ao mundo agindo em uma mulher, Eva, e que de fato aconteceu, porque nós somos o resultado deste fracasso que começou através da escolha errada, através de uma mulher, que posteriormente depois veio a ser a escolha do homem, por meio da influência dela, através da recusa e da desobediência diante do conhecimento e da luz que no princípio sempre existiu na terra. Por isso, e para uma justiça perfeita e o recomeço da restauração de tudo, uma outra mulher foi designada, já em um passado remoto, a reconstruir os erros que a primeira mulher cometeu agindo em favor da serpente. E em um futuro distante, estava destinado em sua missão a lutar contra estas serpentes que trouxeram os erros para cá, para o nosso planeta. E como a Bíblia mesmo diz, a mulher esmaga a cabeça da serpente e esmagou a cabeça da serpente ao longo dos tempos, pois as mensagens da mulher revelavam a verdade, mostrando as práticas e as atuações do dragão e das serpentes no mundo, e estão presentes, assim como a sua presença em suas aparições aqui na Terra. Nossa Senhora vem ao longo dos tempos, revelando e desmembrando os segredos ocultos e influência das serpentes no mundo há milhares de anos. E suas mensagens através de confidentes e canalizadores sempre revelaram isso. Esta atuação do mal executada sobre a humanidade, mas que isso teria um fim, em que ela mesma nos alertou e ensinou sempre a vivermos contra o regime deste sistema. A profecia em Gênesis demonstra que, da mesma forma que a serpente introduziu o mal no mundo, começando a agir através de uma mulher, também por intermédio da natureza de uma outra mulher, esta serpente e sua descendência seria destruída e aniquilada no fim, em relação aos seus projetos e intenções malignas no mundo. E Nossa Senhora, claramente em suas mensagens, vem nos ensinando e revelando sobre a atuação deste mal no mundo já há milhares de anos. O texto em Apocalipse mostra que Nossa Senhora claramente é esta mulher vestida de sol, mas isso não quer dizer que o texto do versículo em questão e descrito acima não tem ainda outro cumprimento e ainda outra interpretação que, como eu disse, um versículo da Bíblia é uma parte constituinte de toda ela. E revela-se ser apenas uma pequena parte de todo o conteúdo do código, que pode nos trazer e querer mostrar diferentes sentenças, determinações e acontecimentos sobre o mundo em várias épocas diferentes. O texto da Bíblia descrito acima chama a atenção dizendo que um grande sinal seria visto no céu, e que, por ser grande, todos veriam e testemunhariam este sinal. E quando o texto da Bíblia diz que é um grande sinal,
claramente fica nítido que este sinal no céu também pode estar querendo dizer um sinal no espaço. Um sinal que só poderia ser visto, e mais do que isso, entendido, quando as pessoas e as civilizações do mundo tivessem uma certa tecnologia capaz de visualizá-lo e entendê-lo. Hoje temos esta tecnologia presente, capaz de entender o que este sinal quer dizer, o visualizando. Como eu disse, os cientistas e os astrônomos o visualizaram sendo formado nas constelações, ou seja, na constelação de Virgem. Como o Apocalipse diz, e acho isso a base de toda a revelação sobre a mulher no céu, aparecendo no espaço, porque o Apocalipse diz um grande sinal. Agora imaginem, portanto, a imensidão deste sinal. Se formos analisar em termos de tamanho e distância, como eu disse aqui no começo do anúncio desta mensagem, porque as estrelas elas estão separadas por anos-luz de distância, uma da outra. Podemos ver pela foto que o que está em Apocalipse dizendo que estava desenhado no céu, pois céu também quer dizer, e pode querer dizer, espaço. Vocês podem ver pela foto que a constelação de Virgem é a mulher descrita no Apocalipse. A posição do Sol na constelação de Virgem vai estar posicionado exatamente no ombro da mulher. Como vocês podem ver pela foto, o Sol está no ombro da mulher, a iluminando como se ela estivesse revestida pelo brilho do Sol. A Lua vai estar exatamente localizada debaixo dos pés da mulher, como diz o texto da Bíblia. E o mais impressionante de tudo, e para completar ainda mais esta precisão fantástica, é que a coroa de 12 estrelas está presente sobre a cabeça da mulher, se somarmos os planetas que vão estar posicionados exatamente sobre a cabeça da mulher, junto com as estrelas. Lembrando que todo o planeta é como uma estrela, quando vistos aqui da Terra. E os planetas também são considerados e chamados estrelas errantes. Então, vemos pela foto claramente que há 12 estrelas sobre a cabeça da mulher, na constelação de Virgem. E isto mostra claramente que o sinal visto no céu em Apocalipse é este, um evento que não ocorre, segundo os astrônomos, há pelo menos 7.000 anos atrás, em que isso possa ter acontecido, e segundo alguns, é mais ou menos o tempo em que Adão e Eva estiveram na Terra, e também uma época e período bem próximo, quando o dilúvio aconteceu. E este evento está se repetindo em nosso tempo como um grande sinal no Apocalipse. Não propriamente dizendo que seja o fim do mundo, como alguns estão dizendo que o mundo vai acabar. Não é bem assim, e não é isso porque o Apocalipse deixa bem claro que é um grande sinal. E o que é um sinal? Um sinal é nos mostrar que algo está próximo de acontecer. É para olharmos para este sinal e nos prepararmos, porque um grande evento sobre a humanidade está para acontecer e em breve. Então, um sinal não quer dizer que algo vai acontecer, mas que algo está próximo de acontecer, porque a Bíblia nos mostra claramente estes sinais, mas jamais fala quando o fim do mundo vai acontecer. Jesus Cristo mesmo disse: pois estejam preparados, porque vocês não sabem quando estas coisas acontecerão, porque o dia e a hora nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem quando o Filho do Homem irá voltar, pois esse dia acontecerá quando vocês não estiverem esperando. Pois esse dia virá como uma armadilha sobre todos em toda a terra. Amém. Então, nós sabemos que pelos sinais nós devemos nos preparar, porque algo está para acontecer, porque tudo está acontecendo de acordo com o que está na Bíblia e descrito. E está acontecendo exatamente como está lá. Quer as pessoas acreditem, quer as pessoas não acreditem. Todas as profecias têm se cumprido pontualmente e estão acontecendo. Quer acreditem ou não, quer
tenham fé ou não, quer sejam religiosos ou não, não importa. Tudo está acontecendo conforme determinado para acontecer e da forma que está escrito na Bíblia desde o início dos tempos. E assim o será até o fim dos tempos. Então, um grande sinal como esse, como diz o Apocalipse, está acontecendo em nossos tempos. Época em que tudo se encontra errado e basicamente tudo tende a ficar cada vez mais perdido. Isso significa que o fim deste mundo está próximo para que se comece um novo e verdadeiro mundo que surgirá. E este sinal no céu mostra que estamos na iminência de isso acontecer em breve. Porque tudo é breve com aquilo que passa com o tempo. No entanto, não existe somente o sinal da mulher no céu, mas também o sinal do dragão que ataca a mulher, como diz o Apocalipse. Vejam o texto. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. É como eu venho tratar agora aqui neste anúncio, porque o sinal da mulher evidencia o ataque de um dragão. E o nosso sistema solar, ele está dentro atualmente da constelação de Virgem. E o dragão, o planeta X, uma aplicação ao dragão, a este planeta, porque ele vem trazer um mal sobre todo o povo, em toda a Terra, ele está próximo da constelação de Virgem. O planeta X, o dragão, está próximo da constelação de Virgem. E isso atualmente, este astro, tem sido ocultado secretamente pela besta deste mundo, que restringiu certos pontos de observação do espaço, colocando tarjas pretas nas áreas observadas, para que não se veja nada nestes locais. Então, no satélite do Google, quando se apontava para a constelação de Virgem e o dragão, o planeta X, ele tem se observado na constelação de Leão, que está próxima da constelação de Virgem. Eles têm colocado tarjas pretas quando o planeta X pode ser identificado, para que os astrônomos não filmem o astro. Então o Google, que controla os satélites espaciais astronômicos, tem colocado essa tarja lá para que este planeta, este astro, não seja observado. Este astro é representado como sendo o dragão que ataca a mulher no Apocalipse, exatamente porque o planeta X está sendo visualizado e está indo em direção à constelação de Virgem, já que ele está na constelação de Leão, que está próxima à constelação de Virgem. Na Bíblia, o dragão ataca a mulher, da mesma forma que este astro está vindo em direção à Terra para a constelação de Virgem, atacando a mulher, porque a Terra está perto da Lua, e a Lua está debaixo dos pés da mulher, e o dragão está indo de encontro à mulher. Logo, ele está vindo em direção à Terra e se aproximando dela. Coloco aqui a foto para vocês, e este é o astro identificado atrás da tarja preta e que está sendo ocultado pelas agências espaciais. Vocês podem ver que realmente o astro tem uma cor vermelha e não dá para identificar o que seja isso. Só se sabe que é um astro descomunal com uma força gravitacional gigantesca e que está vindo em direção ao sistema solar. E é claro que este astro é o chamado planeta X, que vem sendo ocultado pelo governo deste mundo já há muito tempo, desde que se teve conhecimento dele. Ele, no entanto, está vindo em direção à Terra, causará estupendas destruições aqui, porque o planeta X atuará em todo o nosso sistema solar, atuando sobre as órbitas e poderes físicos do espaço, inclusive sobre o Sol. Podemos, portanto, ver que a tarja preta que colocaram nesta área do espaço é a tentativa de esconder o planeta X, que está bem próximo da constelação de Virgem, mostrando que este astro ele é vermelho, o dragão vermelho, e muito estranho, pois algumas pessoas conseguiram identificar o astro antes que o Google colocasse a tarja preta, o dragão que ataca a mulher, na constelação de Virgem, que é onde o sistema solar e a Terra estão posicionados. E no Apocalipse, tanto a mulher quanto o dragão são grandes sinais vistos no céu, em nosso céu, que quer dizer no espaço. Outro ponto interessante é que a Bíblia diz em Apocalipse que esta mulher vista no céu
estava grávida, vejam o texto, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. É muito interessante esta parte, ao passo que também reveladora, porque no ventre da mulher, na constelação de Virgem, também, de certa forma, ela está grávida, porque lá atualmente o planeta Júpiter está em seu seio e pronto a sair do ventre da Virgem. E quando todos os elementos estiverem exatamente perfeitamente alinhados, Júpiter, ao contrário da Terra e dos demais planetas, estará exatamente como que saindo de dentro do ventre da mulher, da constelação de Virgem, exatamente como o Apocalipse diz, que a mulher estava grávida para dar à luz. Agora, Júpiter no sistema solar é considerado como sendo o astro-rei, pois é o maior planeta de todo o sistema solar, destacando-se assim em relação aos demais. Nossa Senhora, a mulher vestida de sol do Apocalipse, foi a escolhida entre todas as mulheres da terra para conceber Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado e que habitou entre nós, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Mestre de todo o universo. A comparação em relação a isso, portanto, fica evidente, porque assim como Nossa Senhora abrigou em seu ventre o verdadeiro rei deste mundo, assim também a mulher da constelação de Virgem faz nascer de seu ventre e saindo de seu seio Júpiter, o astro-rei do sistema solar, que é uma alusão clara e perfeita de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Santa, Nossa Senhora. Percebam, portanto, que todos os elementos estão interligados, agindo em conjunto, onde tudo está escrito na Bíblia e pronto para ser revelado, acontecendo no momento certo, e tudo isso estando escrito há milhares de anos atrás, nos avisando que este mundo em breve está para terminar. Para evidenciar este grande sinal, vemos que, e gostaria aqui de tratar deste tema também, vemos que os furacões que apareceram no Oceano Atlântico e foram atacar os Estados Unidos, nós vemos claramente que esta atuação destes furacões não foi algo natural. Vocês puderam ver pelos noticiários que as águas do Oceano Atlântico estavam aquecendo demasiadamente de forma muito estranha. Os furacões, eles se formaram no Oceano Atlântico. E o primeiro furacão, o Irma, ele se formou no Oceano Atlântico e foi atacar uma cidadezinha chamada Corpo de Cristo. Vejam bem aonde o furacão atacou. Essa cidade foi devastada pelo furacão. E ele se formou no Oceano Atlântico e foi em direção exatamente aos Estados Unidos, a essa cidade chamada Corpo de Cristo. Esse furacão se formou exatamente depois que aconteceu o eclipse. Aconteceu o eclipse e o furacão foi formado no Oceano Atlântico e foi de encontro à cidade Corpo de Cristo. Sabemos atualmente que a besta deste mundo tem a capacidade de tecnologia para formar furacões, tempestades e desfazer furacões, tempestades. Este furacão foi formado por uma tecnologia avançada que não veio deste mundo, formando este furacão no oceano e o direcionando, não somente forma o furacão, mas também o conduz de uma forma a ser conduzida a um certo local para devastação. Vejam que o furacão foi formado de uma forma realmente estranha, aquecendo as águas do Oceano Atlântico, e este furacão sendo conduzido até a cidade de Corpo de Cristo, destruindo aquele local. Depois, mais dois furacões foram formados, exatamente no mesmo local, aquecendo as águas do Oceano Atlântico e formando mais 2 furacões. Estes 2 furacões formaram 3 furacões e eles ficaram vagando no Oceano Atlântico. Eles ficaram lá, eles não atacaram a América do Sul, eles não atacaram o Canadá, eles não atacaram nem a China, nem o Japão, nada disso. Eles não foram para o Oceano Pacífico, eles ficaram lá no Oceano Atlântico, sendo monitorados, sendo controlados e depois conduzidos para atacar a Babilônia. A cidade que no Apocalipse é a Babilônia, a cidade que tem a soberania sobre os reis da terra e que contamina, domina e corrompe o mundo inteiro. Então, eles mesmos que criaram e para cumprir a profecia,
criaram furacões no Oceano Atlântico e levaram esses furacões para atacar a Babilônia, os Estados Unidos, a cidade que tem a soberania sobre os reis da terra, exatamente como o Apocalipse diz. E a Bíblia tem descrito várias destruições, e destruições estão determinadas sobre aquele povo. E a Bíblia nos dá alertas, dizendo que não é para ninguém ir para lá. Povo meu, não vá para a cidade, para a Babilônia, não vá para lá. Não vá para a cidade que domina o mundo e que tem soberania sobre os reis da terra, porque uma grande assolação está determinada sobre esta cidade, porque ela tem se rebelado contra Deus e tem corrompido os povos e as populações da terra. Por isso, povo meu, saí da Babilônia, saí de lá, porque um grande castigo está para se desabar sobre esta cidade. Por isso, meus irmãos, isto está acontecendo. Este furacão foi formado no Oceano Atlântico e tem atacado aquela cidade. Tem atacado os Estados Unidos. Eles têm criado os furacões para cumprir o que a Bíblia está escrito e descrito para acontecer logo depois do eclipse. E vou colocar aqui até o vídeo. Tem um rapaz, um rapaz, ele estava dentro de um carro e ele filmou o eclipse. Foram acontecendo incêndios, as águas, estranhamente, incêndios foram formados, as águas do oceano ficaram como sangue, porque, exatamente como o Apocalipse diz, porque o céu ficou vermelho devido ao eclipse estar acontecendo. 2 horas da tarde estava tudo escuro, o céu estava vermelho por causa dos incêndios, a água estava do mar como cor de sangue, exatamente como o Apocalipse diz, tudo sinais mostrando de que algo realmente terrível está para acontecer na humanidade. E sabemos muito bem que o que mais terrível para acontecer antes de Jesus Cristo voltar é que o anticristo, a besta que se personifica, o mal que se personifica no corpo físico de um homem, tem que aparecer na humanidade, e tudo indica que está muito próximo disso acontecer diante destes sinais. Então vou colocar este vídeo aqui para vocês. Vejam esse vídeo, vou colocar aqui para vocês verem este rapaz filmando o eclipse e como os eventos do Apocalipse aconteciam nesta filmagem. Então prestem atenção nessa filmagem e eu volto logo em seguida.
It's a documentary, Mom. Let's check around. Next one. Oh man, it's the police. Come straight from the I told you they blocked the road. Let's turn around. So I think you have to have a resident address in it. Straight from the underground. Uh-oh. The cop's turning. We're in trouble. Might want to go fast, Mom. Go fast. I'm going to turn down. I'm trying to turn down. The cop's coming, Mom. The cop's coming. Cop's coming. I think it shows. The city of Rockport, Texas is right in Harvey's path and is getting hit hard. Joining us now on the phone, Patrick Rios, the Rockport Mayor Pro Tem. Mr. Mayor, what's the situation like right now? Well, it's everything that you've probably seen. We're right in the middle and have been since about 7. Hurricane Harvey is just about right on top of Rockport right now, and they're going to... You think that guy can make it back in the truck on this incident? No. This is not my style. Whoa! That was, oh my gosh. How are I long? Oh. Big power flash about to left. You look in there, I contact her. Keep over. It's insane, dude. Do you think there's going to be more wind? Então, meus irmãos, vocês puderam ver pelo vídeo que realmente o eclipse foi algo realmente assustador e que no momento em que o eclipse acontecia, realmente o apocalipse acontecia naquele momento, porque muitos eventos vistos neste eclipse
como as águas com cor de sangue, o céu vermelho como sangue, as águas com cor de sangue, ficou basicamente tudo escuro, incêndios por toda parte, furacões se formando no oceano, e logo depois do eclipse, este furacão forma no oceano e vai atacar uma cidade chamada Corpo de Cristo e destrói essa cidade completamente com o furacão. E pela filmagem vocês puderam ver como foi terrível o ataque do furacão nessa cidade. Então este furacão foi criado por tecnologia e para se cumprir a Bíblia, os próprios agentes do mal enviaram este furacão para os Estados Unidos, uma vez que não há permissão para eles atacarem outras partes do mundo, até porque o anticristo ainda não apareceu na Terra. E é exatamente sobre isso que quero falar aqui agora, porque eu digo a vocês de uma coisa: o planeta X, quando vier em direção à Terra, ao nosso sistema solar, ele vai causar estupendas destruições no planeta, e tudo que está na Bíblia para acontecer, como a Terra saindo de sua órbita e gerando caos terrível por toda parte, e o Apocalipse cumprirá em sua grande totalidade quando o planeta X vier de encontro à Terra. Mas este evento não acontece enquanto o anticristo, realmente o dragão personificado na pessoa de um homem, aparecer. O planeta X vem em direção à Terra quando o anticristo estiver no mundo. Como diz a profecia de Daniel, ele tem que aparecer na Terra e tem um período de atuação de 3 anos e meio, aparecendo num período de 7 anos finais, porque estes 7 anos se faltam para cumprir a profecia das 70 semanas de Daniel, que até agora se cumpriram na íntegra dentro das 69 semanas. Mas falta ainda uma semana que não aconteceu, porque o anticristo não apareceu ainda. Ele é a personificação do próprio mal. O anticristo é a personificação do próprio mal na Terra. Como disse Nossa Senhora em La Salette, é o demônio encarnado na Terra e virá para destruir a humanidade, o mundo e, mais precisamente, o povo de Israel, o povo da cidade de Deus, o povo escolhido da linhagem de Abraão, vinda da descendência dos filhos bons, dos patriarcas de Adão e Eva. E isto está descrito na Bíblia. E quero que vocês saibam que, por este planeta X estar próximo da constelação de Virgem, e já podemos ver isso no espaço, e se esse planeta já pode ser visto e está próximo de vir até a Terra, até o nosso sistema solar, então nós já podemos tirar como conclusão que o anticristo está próximo de chegar à Terra, porque o planeta X só aparece atuando na Terra quando o anticristo estiver no mundo. E se ele está próximo da constelação de Virgem, e se nosso sistema solar está dentro da constelação de Virgem, então o anticristo está perto de aparecer. E isto está na Bíblia. E vou colocar aqui esta passagem para vocês, para que vocês meditem sobre ela. Eu vou ler aqui e também irei colocá-la aqui para que vocês acompanhem a leitura. E Deus, aqui nesse texto, nessa passagem da Bíblia, aqui Deus dá uma determinação do que fará com o anticristo num tempo futuro, quando ele está atuando na terra e oprimindo o povo escolhido, o povo de Israel, e também oprimindo o povo do mundo. Nesse texto, o anticristo claramente está no mundo, destruindo povos e oprimindo o povo de Israel, querendo ser lá adorado como Deus na terra que é de Deus. E isso foi permitido se realizar para que os maus sejam destruídos e os eleitos sejam revelados e salvos. Então este é um texto completamente um texto futuro, que revela a atuação do anticristo no mundo, das sentenças de Deus contra este demônio encarnado, contra o anticristo, e a atuação do planeta X no momento em que o anticristo está atuando na Terra. Por isso eu digo, o planeta X não vem em direção à Terra e não tira a Terra de sua órbita, abalando os poderes do espaço, como Jesus Cristo disse, que os poderes do espaço seriam abalados, e será abalado quando o planeta X vier em direção à Terra. Este momento não acontece enquanto o anticristo não estiver atuando no mundo. E é exatamente o que este texto em Ezequiel
diz, nitidamente nos revelando um futuro acontecendo ainda acima do nosso. Vejam o texto. E diz o Senhor, já que tens nutrido ódio eterno pelos israelitas, vejam, Deus está falando aqui em relação ao que o anticristo vê em relação aos israelitas. Ele odeia o povo escolhido de Deus, assim como a humanidade, e quer destruí-la. Já que tens nutrido ódio eterno pelos israelitas, e os entregaste ao fio da espada no dia de sua aflição, e ao termo da sua iniquidade, pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te entregarei ao sangue, e o sangue há de perseguir-te, porquanto não te horrorizes em derramar sangue, o sangue há de perseguir-te. Farei da montanha de Seir, ou seja, de Israel, da cidade santa, Palestina, um deserto e uma solidão, e suprimirei da terra todos os transeuntes. Cobrirei tuas montanhas de cadáveres, mortos sem conta. Sobre teus outeiros, teus vales e tuas torrentes tombarão aqueles a quem corta o gládio. Reduzir-te-ei a solidões eternas. Tuas cidades serão despovoadas. Assim saberás, tu que eu é que sou o Senhor. Sim, porque o anticristo vai estar passando em Israel e para o mundo, que ele se engrandece como Deus. Então Deus vem trazer a sentença sobre ele e sobre os reinos dele na terra, sobre a humanidade, destruindo a humanidade, e também Israel, porque muitos povos lá irão segui-lo, exatamente porque não veem Jesus Cristo como mestre e como Senhor. E muitos em Israel não reconhecem Cristo como mestre, como Senhor e como Redentor, porque até hoje milhares deles que não acreditam em Cristo, a parte cristã em Israel realmente é muito pequena. Vamos prosseguir o texto. Já que disseste, as duas nações, ou seja, a Palestina e Israel, os dois países serão meus, isso é que o anticristo dirá isso, os dois países serão meus, Palestina e Israel, e tomarei posse deles, ainda que o Senhor aí resida. Vejam a prepotência e a blasfêmia do anticristo. Ele vai até aquela terra santa para possuir aqueles países, querendo ser adorado como Deus. Então, Deus, sabendo das blasfêmias que ele diz, prossegue. Pois bem, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eu te tratarei com a mesma furiosa cólera com que os trataste, e far-me-ei conhecer no modo por que hei de exercer o meu julgamento contra ti. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra as montanhas de Israel, quando dizias, ei-las devastadas, elas nos são dadas como pasto. Vejam que aqui Deus começa a proferir sentenças contra o anticristo. Vamos prosseguir. Havei-me afrontado com uma multidão de palavras insolentes contra mim. Eu as ouvi. Eis o que diz o Senhor Javé. Enquanto toda a terra estiver em alegria, farei de ti uma solidão, porque te tens alegrado com a devastação da herança da casa de Israel. Eu te tratarei do mesmo modo. Serás devastada a montanha de Seir, assim como toda a Idumeia. Assim reconhecerás que eu sou o Senhor. Amém. Aqui Deus diz sentenças contra aonde o anticristo estará habitando, que é Israel, a Palestina. Ele aparece no mundo e vai habitar e montar as suas tendas palacianas em Israel, querendo que aquele povo o adore como Deus. E muitos povos lá irão segui-lo, seguir os seus ideais, e quando fizerem isso, o estarão adorando o dragão, porque não reconheceram o tempo em que Deus veio salvar aquela terra. Jesus Cristo mesmo disse isso, porque muitos daqueles povos não acreditam no Mestre de todo o universo, não acreditam em Jesus Cristo, e eles vão seguir ao anticristo. Uma pequena minoria irá reconhecer a profecia e adorar o Senhor, mas estes serão protegidos. No entanto, este texto não termina aqui. Ele prossegue em uma outra parte. Aqui nós vimos as sentenças de Deus contra Israel
exatamente quando o anticristo estiver lá no seu período de atuação. E é uma sentença de Deus contra Israel e o anticristo habitando lá. E uma sentença contra o anticristo. Agora veja a sentença contra o poder do anticristo em todas as nações e em todo o mundo, porque o anticristo controlará todos os países, todo o planeta. E essa sentença Deus determina contra toda a terra. Vejam que está descrito agora da sentença, da atuação do planeta X e destruições que acontecerão e que acontecerá quando o anticristo estiver no mundo. Vejam que o texto em Ezequiel, capítulo 38, a partir do versículo 16, diz: E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias te trarei contra a minha terra, para que me conheçam as nações. Quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Gog e Magog representam o exército de ímpios em toda a terra e que será controlado pelo anticristo. Porque ele não só controlará o mundo, mas ele irá contra a terra de Deus, a terra do povo escolhido, Israel e a Palestina. Assim diz o Senhor Javé: És tu aquele de quem, nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante muitos anos, te faria vir sobre eles? Deus está dizendo que profetizou sobre o anticristo em toda a Bíblia, sobre todos os profetas e manuscritos sagrados antigos, o que de fato encontramos. Em todos os escritos antigos, na Bíblia, em muitos escritos, o anticristo, que é conhecido como o destruidor de povos, ele aparece e aparecerá no mundo. E a Bíblia diz, e o texto prossegue: naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, ou seja, o exército do anticristo, que ele controlará no mundo, diz o Senhor Javé, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo e no ardor da minha ira falei. Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Agora é o planeta X, meus irmãos. Agora começa a narração, o anticristo do mundo e o planeta X aparecendo e vindo em direção ao nosso sistema solar, atuando na Terra, e estupendas destruições acontecendo, não somente relatadas aqui no livro de Ezequiel, mas também em toda a Bíblia e no Apocalipse. De sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que há sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios cairão, e todos os muros cairão por terra. Como uma catástrofe tamanha pode afetar as aves do céu? Num terremoto, num tremor de terra, os que menos são afetados são as aves no céu, porque eles estão voando. Mas veja que aqui é um cataclismo realmente atmosférico, em que a Terra sai da sua órbita. Não é apenas tremores de terra, abalos terríveis, mas efeitos atmosféricos que afetarão até mesmo as aves do céu. Para as aves do céu serem afetadas e montes serem deitados abaixo, realmente todo o planeta será abalado. A atuação do planeta X quando o anticristo está na terra. Chamarei a espada contra ele para que venha sobre todos os meus montes. Diz o Senhor Javé, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele pela peste e pelo sangue. Farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele. Veja, o anticristo. Muitos se juntarão a ele, ao anticristo. Uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Uma das coisas mais precisas que estão ditas sobre o planeta X é que quando ele vier em direção ao nosso sistema solar, ele vai trazer chuvas de meteoros, como está descrito no Apocalipse, e aqui também em Ezequiel, que chuvas de pedras de mais ou menos 30 quilos irão desabar sobre a terra, como diz o Apocalipse, como figos caindo das árvores. Estas pedras vão desabar sobre a terra e cair sobre os homens. Está descrito aqui em Ezequiel, e Deus disse que uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, exatamente
como está escrito no Apocalipse, porque o planeta X ele vai trazer consigo, devido à sua força gravitacional, estas pedras, estas verdadeiras estrelas cadentes, pedras de 30 quilos, que vão cair em todo o planeta. Isso está descrito também no Apocalipse. E a atuação destas pedras e dessa chuva de pedras vem quando o planeta X vem em direção ao nosso sistema solar. E Deus disse: eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Deus. E como Deus se dará a conhecer aos olhos de muitas nações? Porque aposto isso, meus irmãos, Jesus Cristo volta e instaura o reino de Deus na terra. É desta forma que Deus se dará a conhecer, com o anticristo atuando no mundo e o planeta X abalando os poderes do espaço, como Jesus Cristo disse que acontecerá e que aconteceria. Então vocês veem claramente pelo texto que o planeta X só vem realmente atuar sobre a Terra quando o anticristo estiver no mundo. E como nós podemos ver, e agora vocês acompanharam aqui por todo este anúncio, que a Terra está posicionada na constelação de Virgem e o planeta X está na constelação vizinha, a constelação de Leão, e já pode ser visto pelos telescópios espaciais, de modo que o Google está até colocando tarjas para que astrônomos amadores não vejam o planeta X, e também para que o satélite espacial do Google não fotografe o planeta X, e se ele está avizinhando a constelação de Virgem, ao qual está o nosso sistema solar, então nós sabemos muito bem que o anticristo está muito próximo de aparecer, porque o planeta X está próximo de nós, e o planeta X só vem à Terra, só vem ao nosso sistema solar, quando o anticristo estiver no mundo. E se o planeta X já está próximo do nosso sistema solar, então temos que nos preparar, porque tudo indica que o anticristo está próximo de aparecer, e ninguém vai perceber isso, porque a humanidade está vivendo uma ilusão, vivendo a ilusão do mundo, amando o mundo, e a fé praticamente desapareceu de muitos corações, deixando a apostasia reinar nos corações deles. Ou seja, apostasia é a perda da fé completa, é amar ao mundo em detrimento da fé verdadeira, é deixar que o mundo habite dentro de si e desprezar a fé por completo. Isto é a apostasia, e é isto que está habitando muitos corações em toda a humanidade, e esta é a maior catástrofe que pode existir. Não é somente as guerras, não é somente violência, mas a maior catástrofe de tudo, e a consequência de todas as outras catástrofes, é a apostasia nos corações, porque a apostasia devora a fé e não permite que o amor habite o coração da criatura, e sem amor, toda a violência é criada no planeta. Por isso, meus irmãos, fiquemos mais atentos do que nunca, porque aqui procurei mostrar a vocês de que o planeta X é uma realidade e que está próximo de nós. Por isso, os sinais, eles aparecem para que nos preparemos. E aqui eu comentei sobre estes sinais e meditei sobre estes sinais com vocês, para que vocês meditem também e se preparem, porque aquilo que está na Bíblia está escrito para acontecer, e o que está determinado a acontecer, acontecerá. Jesus Cristo voltará após tudo isso e estabelecerá o reino de Deus na terra. E este reino será dado como posse somente para os escolhidos, para os eleitos, aqueles que não ouviram a mensagem, não guardaram a fé e não praticaram o amor entre os irmãos, e amando a Deus acima de tudo, serão excluídos deste reino. Não farão parte dele, pelo contrário, e serão destinados às trevas extremas, assim como as serpentes e a besta deste mundo, que controla este mundo parcialmente e temporariamente, os são destinados a destruições completas, e assim está determinado, e também a todos aqueles que seguirem a ilusão que este mal tem colocado sobre o mundo, e fazendo as pessoas se prostrarem diante deste mal, os fazendo não reconhecer a verdade suprema e eterna que Deus nos mostra
e nos mostrou na Bíblia. Como disse a vocês, não se trata de religião. A religião não poderá salvar vocês nestes tempos. Digo mais uma vez, se vocês se apegarem à religião, vocês não conseguirão acreditar na mensagem, porque certas pessoas não deixarão que vocês acreditem, porque a religião tem manipulado o pensamento de muitos, de modo a não deixarem pensar com o seu coração e serem instruídos por Deus diante de toda a verdade. Não sigam a religião, sigam a Deus. E Deus colocará a verdadeira religião dentro do coração de vocês através da fé verdadeira, em nome de Jesus Cristo, que nos ensina dentro de nós e nos instrui sobre tudo aquilo que está para acontecer. Obrigado, irmãos, com todo o meu coração, por aqueles que ouviram toda a mensagem, por aqueles que têm ouvido a mensagem. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo os abençoe pelo poder de Deus e que os anjos de luz os iluminem e os guardem todos os dias de suas vidas. Fiquem com Deus e na paz do Senhor, e que Jesus Cristo os abençoe. Amém. E obrigado.